Olá, estamos de volta com o programa MF Entrevista nesta terça-feira. Hoje o nosso convidado é o jornalista, artista plástico, assessor de imprensa, enfim, César Pereira. Olha, só quero lembrar você que você pode estar usando aí o nosso Facebook, betomadeira@hotmail.com, e pode mandar sua mensagem, fazer alguma pergunta se for de sua preferência. Se não, simplesmente, certamente você vai aproveitar bastante essa entrevista. Bom dia, César. Bom dia, meu amigo Beto. Bom dia, internautas da MF Sul. E é sempre um prazer estar aqui nessa manhã bonita, apesar de não ter o sol, mas tem uma névoa. E também não deixa de ter sua beleza, né? Eu vinha pelo caminho, vinha observando a paisagem, é muito bacana mesmo. As pessoas dizem, o tempo está feio. Não, o tempo está bonito, né? Tá interessante. Além de escritor, jornalista plástico, assessor de imprensa, é poeta também. Tem mais alguma coisa, César? Meu Deus do céu. Não, tudo isso. Muito bem, olha, essa entrevista que está indo ao ar, ao vivo nesse momento, será reproduzida na parte da tarde, a partir das 4h30 da tarde, aqui no portal TVR Sul, na Web Rádio e TVR Sul, e depois estará postado na seção de vídeos, com fotos, enfim, e com a entrevista na íntegra aqui no nosso portal. César, vamos tratar hoje das diversas edições do livro. Uma barra de ferro na cara. Mas antes disso teve outras edições, outros lançamentos. Quais foram? Tiveram vários, né? Esse é o 5º livro que eu faço solo, né? Que é criação minha. Mas eu participei de mais 2 em coautoria, que foi Uruçanga Traço da História, que trata praticamente de um inventário do patrimônio histórico de Uruçanga, das 25 casas tombadas. Uhum. E Um Vapor para Benedetta, que também é um livro que trata da imigração italiana que veio para Uruçanga, que é carinhosamente chamada de Benedetta. Na Uruçanga, se fala na Benedetta, é sinônimo de Uruçanga. Então, Um Vapor é porque eles pegavam o navio ao vapor para ver os imigrantes. Então, foi um livro que a gente teve muita pesquisa, toda a região, ali por Azambuja, que foi o primeiro, digamos assim, o núcleo principal de imigrantes. Eles desciam tudo aqui, eles vinham do Porto de Laguna, vinham por Tubarão, rio adentro, chegava ali em Pedras Grandes, num ponto do rio Tubarão, agora eu não me recordo qual, isso deve estar no livro. Uhum. Eles desembarcavam porque não dava mais para navegar, eles vinham nas barcaças, e ali era tudo a pé. Às vezes poderia, em algumas épocas, tinha algumas mulas, alguns cavalos que ajudavam, alguns bois que ajudavam os imigrantes a trazer, mas a maioria vinha caminhando a pé, com as suas malas, com as suas trouxas e assim, né? Chegava até Uruçanga, que já foi depois de Azambuja, eles paravam em Azambuja, ali recebiam, cada um ia para uma colônia de terra. Então, esse pessoal, a gente acompanhou a vinda desses imigrantes. E a gente esteve na Itália também, e lá identificou quais as regiões que vinham ali, né, principalmente ali da cidade de Longarone. Então, foram 2 livros em coautoria. Depois teve Eu Matei o Ombudsman, que era um romance policial. Teve o livro de crônicas chamado 28, que foi uma comemoração dos 28 anos do Jornal da Manhã. Porque essas crônicas eu publico semanalmente no Jornal da Manhã. Isso aí faz uns 2 anos que foi lançado. O Jornal da Manhã completou 30 anos esse ano. E depois eu escrevi Contos de Natal, que foi o ano passado, final do ano passado, um livro feito com contos referente à data natalina. E eu também fiz, ainda esse ano, no início do ano, eu concluí uma biografia de um senhor que completou 100 anos em Uruçanga, o livro chama-se João Trento, 100 anni de História, né? É um senhor que completou 100 anos e está lá firme e forte. E a gente fez uma história dele, porque ele é filho do imigrante. Ele não é nem neto, nem bisneto, ele é filho do imigrante. Então a história está muito viva ainda na cabeça dele, apesar dos seus 100 anos, né? Então, e agora esse aí, Uma Barra de Ferro na Cara. Esse é um romance policial também. Romance policial.
são 2 romances policiais. Conto de Natal é bastante diversificado. Não, eu tenho assim, histórias, né? Isso. Os temas, né? É porque eu escrevo crônicas, né? E as minhas crônicas têm um estilo também próximo a esses textos do romance. Ele tem um estilo assim um pouco de humor, um pouco até de sarcasmo, um pouco de crítica. Tá tudo misturado ali. Mas o Conto de Natal, que foi feito agora no final desse ano passado, pro Natal, ele é diferente, assim, foi um exercício literário, né, que eu comecei a fazer. Vou escrever de uma maneira diferente, né, de uma maneira, até as pessoas pensam que foi tu que escreveu mesmo esse texto, porque não tem nada a ver com aquilo que tu escreve, né. Alguma coisa deixa transparecer, que busco humor na narração, sempre tem que ter um lado meio engraçado, né, mas esse Conto de Natal foi uma narrativa, assim, de contos mesmo, não eram crônicas, eram contos, né. E ele tinha uma particularidade assim um pouco mais sentimental, mais assim, mais, como é que eu vou te dizer, mais acessível às pessoas que gostam de alguma coisa assim com uma mensagem positiva. Então o Conto de Natal foi isso. Já esse romance policial, na realidade eu escrevi antes, né, do Conto de Natal. Porque já estava prontinho. Ele já estava pronto há muito tempo. Isso aí era para ter lançado antes do Conto de Natal, mas daí surgiu a ideia do Conto de Natal. Aí eu segurei esse aí, já estava diagramado, já estava feita a revisão, já tinha tudo pronto. Só faltava meter na gráfica. Aí eu coloquei, aí a gente deu preferência porque estava bem próximo houve um pequeno atraso e ficou em cima da época do Natal. E eu tinha esse material de Natal, que eu havia publicado no Jornal da Manhã e no Vanguarda, que era o jornal lá de Uruçanga. Então foi só reunir esses textos, daí eu escrevi mais um texto para dar uma encorpadinha no livro. E aí foi feito assim, então o Barra de Ferro ficou segurando. Porque na realidade eu escrevi ele, eu terminei de escrever ele em 2011. 2011. Eu postava ele na internet, né? Eu escrevi em capítulos e eu comecei a escrever em 2010, terminei em 2011. Então é um livro rápido, de leitura rápida, tem 94 páginas e tem pessoas que lêem, um leitor mesmo assim, daqueles que são viciados, lê ele e devora em 1h30, no máximo 2 horas. Com letras boas, tamanho bom, né? Qualquer um que tem qualquer problema de visão, com simples óculos, aquele que tem muita dificuldade com simples óculos, vai conseguir ver. Até eu leio. Até eu leio. Mas recapitulando um pouquinho a história, rapidamente, já contamos isso em outras oportunidades, mas quem é César Pereira? Vou fazer 50 anos agora no próximo junho do ano de 2014. Nasci em Jaguaruna, sou formado em artes pela Unesc. Na realidade era na antiga FUCRE, né, que agora mudou, mas eu participei na época desse processo de transformação de uma fundação para uma universidade. Quando eu estudava lá, nós empunhávamos essa bandeira, nós queríamos uma universidade. E lutamos, e a gente saiu de lá e estava nesse processo eu acho que 2 anos depois, foi dado, eu não me lembro mais bem a data que foi transformado na universidade, mas antes era uma fundação educacional, que era a FUCRE. E isso aí eu me formei em 86 em artes. Aí depois, em 2000 me formei em jornalismo, né? Antes disso eu tive uma passagem, eu fui para Porto Alegre, fiquei 5 anos lá conheci um pessoal que fazia história em quadrinho, desenhei história em quadrinho, montamos uma revista, que era oficina de HQ, e aí frequentava o ateliê de artes visuais da prefeitura de Porto Alegre, o ateliê livre, e aí depois eu voltei para cá, casei, iniciei no Jornal da Manhã em 2000 também, como chargista e cronista, e depois eu trabalhei muito tempo como repórter, e nessa minha experiência no Jornal da Manhã como repórter eu conheci toda a região, porque eu não fazia matéria de Criciúma, eu fazia da região fora de Criciúma, onde o jornal ia. Então eu pegava o carro, a minha câmera e saía catando matéria nessas. E aí onde eu conheci bastante Morro da Fumaça, nossa, Orleans, Lauro Miller, Forquilinha, tem amigos em todas essas partes aí, Sara.
Conhece bem a região. Conheço bem a região. Então, e nos fins de semana eu fazia a reportagem policial. Então era um tipo de matéria que, apesar de quando mete polícia pode ver que é encrenca, mas é interessante. É muito interessante escrever a reportagem policial. Eu me identificava muito em escrever o polícia, né? E até pelas histórias, são histórias fortes, são histórias assim que tem muitas histórias que até o Nelson Rodrigues, que foi um grande escritor e que foi muito polêmico, né? E que talvez ele não tivesse pensado, né? E quem lembra do Nelson Rodrigues, no Fantástico passava eles passavam a vida como ela é. Então, na realidade, aquilo ali era a vida como ela é, eram crônicas e contos que o Nelson Rodrigues escrevia para os jornais. Eram pequenos, eram histórias assim. Então, só que ele ficou famoso por esses conflitos de família. Era uma coisa, o texto do Nelson Rodrigues é uma coisa muito interessante ainda hoje, muito forte ainda hoje. Tu imagina lá no início da década de 60 e 70, né? Que tinham, que era um pouco mais assim, a nossa sociedade ainda não estava acostumada com tanta coisa, né? Que hoje é normal, tranquilo, mas antes não. E na polícia tinha tem sempre essas coisas, essas contradições, esses conflitos, né? Então, coisa que tu jamais iria imaginar que ia acontecer, absurdas, tá ali acontecendo quase toda semana na tua frente. Então isso é muito material para você bolar as histórias. Então eu tenho muita coisa que eu escrevo, foram retiradas desses momentos que eu vivi como repórter policial. Tanto é que hoje resultou em 2 livros, né? Exatamente. 2 livros que tratam desse assunto. Tem algum próximo livro já pensando? Até porque, pelo que se percebe, tu vai seguir essa carreira de escritor, até porque tá no sangue, né, César? Pode ser. O meu avô era poeta, fazia versos lá em Jaguaru, né? Ele fazia pasquim mesmo. Na época do pasquim. Na época, só que tirava tudo em verso. É muito bem feitinho, era muito bom. Eu estou escrevendo, na realidade eu estou fazendo um trabalho, estou escrevendo sobre, eu tenho um trabalho em andamento, devo finalizar ele até no máximo em março do ano que vem, que é um livro que conta a história da mineração Santa Catarina. Ali iniciou ali na mina Florita, ali em Estação Cocal, ali naquela região. Então a gente está pesquisando muito sobre como se deu ali a descoberta da Florita, naquilo ali, e o interessante é que fazendo esse trabalho também está se levantando a história da própria mina Florita, né, que é a comunidade que nasceu a partir da mineração. Então nós estamos num trabalho assim, de pesquisa bastante aprofundado, e nós ainda, o seu Quintino, Paduim não está mais conosco, mas a viúva, a dona Irma, né, a esposa dele, né, está aí viva, com bastante saúde, com bastante lucidez, então, e algumas pessoas que conviveram com ele, então estão contando essa história, a gente está montando esse quebra-cabeça. Então esse é um trabalho que vai sair, já tem data marcada, no máximo até março ou abril do próximo ano. Quanto a trabalho assim, de ficção, eu tenho muita coisa, porque eu publico semanalmente a crônica no Jornal da Manhã, então eu vou acumulando material. Hoje eu teria material para publicar uns 5 livros desses. Mas é claro que é difícil, porque envolve custo, né? Esse livro, por exemplo, eu fiz sem nenhum patrocínio, fiz mesmo no peito, na raça, com recursos próprios, como diria um prefeito, e a gente sai por aí para vender. Eu vendo, como é difícil a gente vender um livro feito assim, independente, não tem uma editora por trás, não tenho, né?
Então, e aqui na região não tem, e mesmo que você vá contratar uma editora, como você ainda não é um figurão, você tem que participar também com os custos, e você não tem assim a garantia que seu livro vai chegar onde tem que chegar. Eu escrevo aqui para nós, aqui da nossa região. Então, o livro meu aqui ele é distribuído aqui na região, aqui Criciúma, Morro da Fumaça, Uruçanga, Cocal, são as pessoas do entorno que compram o meu livro. Né? Tem algumas pessoas de fora, tudo, mas são conhecidos que a gente manda. Então, é uma tarefa bastante difícil quando você termina de fazer toda a finalização do livro, a diagramação e tudo, você diz, não, chega disso, não vou fazer mais isso. Mas daí depois, quando você joga na rua e vê a resposta legal, alguém que liga para ti, li o teu livro, gostei, e discute, aquele personagem assim, pô, é legal, ou poderia ser assado, esse retorno, as pessoas mandam e-mail, aí anima bastante, né, a gente vai fazer outro. Mas primeiro a gente sofre bastante até deixar o livro pronto, porque não é só escrever, não é uma coisa tranquila, né? Tem bastante sofrimento em escrever, e depois não só escrever, você tem que fazer revisão, contratar gente para revisar, tem que revisar de novo, e manda de novo para revisão, e volta, você dá mais uma olhada, faz a diagramação, revisa de novo para ver se não ficou nada fora. Certo. Quando você chega a colocar ele na gráfica ali, você não quer mais nem ver o livro. Tanto que já leu, que já viu, né? E sempre tem uma coisinha para arrumar. Né? Até porque você não tem eu não tenho uma equipe, não é editora. É eu sozinho, né? Porque se eu for pagar é inviável, né? O serviço de edição, de fazer uma editoração eletrônica de um livro, ele é 2 vezes mais caro se você for contratar um profissional do que a impressão dele. A impressão é barata hoje. Olha, nós estamos conversando com um jornalista, escritor, artista plástico, César Pereira, aqui da região de Morro da Fumaça, hoje está residindo em Uruçanga, mas trabalho aqui. Mais fumacense do que reconhecido em outros municípios. Principalmente Morro da Fumaça tem diversos amigos que estão por aqui. O César trabalha constantemente aqui. Hoje faz trabalho também aqui na região, para jornais, assessoria de imprensa, enfim. Ô César, você falou as fotos já estão aí, já estão circulando? As fotos já estão? Ainda não? Ainda não. Daqui a pouquinho você vai acompanhar as fotos dessa entrevista que estamos colocando aqui, que estamos na entrevista com o César. Daqui a pouquinho você vai ver aí na sua tela também. Você falou dos próximos livros que tem já escrito aproximadamente material para publicar mais 5 livros. Mas me chamou muito a atenção. Eu não sou uma pessoa fã da história de criminal, de um conto criminal, enfim, né? Mas o que matou o budismo eu li. Gostou. Esse aqui certamente eu vou ler, estou recebendo agora aqui, vou ler também. É na mesma linha. Porque eu conheço o autor, então vale a pena, até porque não é simplesmente uma história de crime, mas tem toda eu conto uma história de vida, em volta do que aconteceu no livro anterior que escreveu. Mas o conto de Natal, há muitas histórias também do conto de Natal que tem histórias tristes. No entanto, o conto de Natal que você contou foi baseado em personagens, inclusive está no livro da cidade de Morro da Fumaça, da tua família. Como é que foi escrever esse livro? Foi imaginando de fato no Heitor, na Maríndia e na Marília? O Heitor, a Marina e a Maríndia, eles fizeram ilustração. E eu já tinha, como eu sou desenhista, eu já tinha feito tudo. Aí eu estava ali montando, fazendo, e a minha filha, mais pequena, pegou e aí começou a fazer também, a imitar o que eu estava fazendo. É claro, ela sempre faz isso. E aí eu olhei que o desenho dela estava bem melhor do que o meu. Ser mais apropriado para aquilo ali, um desenho. Tem que ser melhor do que os pais, né? Não pode ser pior. Aí eu chamei também, na época, porque o Contos de Natal também era um negócio, foi uma coisa interessante. Eu tinha ele fazer
só lancei ele, eu cheguei, porque foi uma ideia que me ocorreu há uns 4, 5 anos atrás. Eu estava com ele diagramado. E aí, na época, por motivos até financeiros mesmo, eu não coloquei na gráfica. Porque eu tinha umas empresas que iam me patrocinar, estava tudo certo. Chegou na hora, a coisa meio que não fluiu. Ah, César, não vai dar agora, tal, quem sabe no próximo ano. Então, e aí eu não joguei ele, não soltei ele na rua, né? E esses desenhos daí, a Marina na época tinha 10 anos. Hoje ela está com 17, ó, faz tempo pra caramba. De quando eu fiz esse livro. E a Maríndia, acho que tinha 3, 4 anos. Né? Então o desenho dela estava ainda bem primáriozinho. Então aí eu achei interessante fazer isso aí. Quando agora eu peguei, eu retomei de novo com os desenhos dela. Os da Marina, como a Marina já era mais velhinha agora, ficaram aqueles. Aí eu pedi para a Maríndia e o Heitor, que é o filho da Yolanda, da nossa querida Yolanda, que o filho não, ela é o neto. Neto, é que tá sempre com ela e fala de filho. Tem um filho, é filho da Silvia, da filha da Yolanda. Mas o Heitor, né, que tá sempre com a gente, né? Então a gente tem um carinho muito grande, é um guri talentosíssimo, inteligentíssimo, né? Que não sai de cima dos livros. Não sai de cima dos livros, Isso ali vai longe, aquele menino. Então eu pedi pra ele também, ó, vou ler uma historinha pra ti, e tu vai aí te virar, vai fazer. E ele fez, ficou preocupado. Uma missão. Uma missão, achei um barato isso. Aí eu disse, não, mas fica tranquilo, fez uns desenhos interessantes, né? Então foi colocado isso. Mas esse livro, assim, ele tem as histórias, assim, tem uma história que foi baseada também, assim, na infância de outrora, na minha infância, né? A minha infância passou lá no final dos anos 60 até nos anos 70, né? Então, e eu tinha um coleguinha chamado Galdino, e o nome está no livro. E a gente na época era agricultor, família humilde, todo mundo ali não tinha. O veículo era uma carroça, a gente andava, né, como é que é, de aranha, as aranhas, e também tinha as galhotas. E a gente morava ali numa comunidade chamada Retiro, que fica próximo de Morro Grande, aqui do Sangão, mas já é Jaguaruna. Fica uns 8 quilômetros, acho, de Jaguaruna. E essa história mesmo, em parte, uma história que se chama Bem Pra Lá de Tubarão, é uma história vivenciada por nós mesmos, né? Nós acreditávamos piamente que, colocando o capinzinho pro menino Jesus, ele deixaria um presentinho, mesmo que fosse simples. Que o menino Jesus vinha montado num burrinho, E só que o Galdino disse assim, mas tem agora um tal de Papai Noel, que é só passar na loja fulano lá, e eles tinham rádio, nós não tínhamos na época. Ficamos uma tarde inteira para escutar essa bendita propaganda no rádio. Quando a gente estava desistindo, deu a propaganda. É verdade, se a gente fosse lá, né? Mas a gente não chegou aí. A gente imaginou se a gente fosse lá. Então eu escrevi essa história como se deu essa viagem até lá, né? E a decepção dos meninos quando chegou lá tinha que comprar, né? E o dono da loja, não, mas o Papai Noel disse que dava, né? No rádio disse que ele vinha pegar o seu presente. Eu quero uma bicicleta, dizia um. Não, pegar o seu presente, essa história de Papai Noel é propaganda, explicou pra ele, isso não existe. Daí o outro disse assim pro Galdino, o outro que seria eu, o Toninho. Então, bem que achei que, né, então, mas o menino Jesus vai trazer. Aí o cara, menino Jesus também não traz, isso é invenção do pai. O cara simplesmente acaba com a esperança das crianças. Aí eles vêm pra casa todos
todo sujo, porque na vinda eles pegaram uma carona num caminhão que transportava porcos. E se sujaram tudo, fizeram escondido, né? Eles fugiram. Tá difícil, né? Mas aí chegaram em casa na véspera, né? Os pais preocupados, já tinham procurado até no rio, em tudo quanto era lugar. Eles chegaram já na boca da noite, já todo sujo e sim, desesperançados, né? Aí levaram cada um sua bronca. O Galdino foi pra casa dele e o Toninho foi dormir. Mas antes disso ele foi lá e, por desencargo, mesmo sabendo que não, ele foi lá e cortou o capinzinho e botou na janelinha, na esperança de ganhar a bicicleta. Lá pelas tantas ele ouviu um barulho, todo mundo acordou, o pai dele pegou a espingarda pra ver quem era. Abriram a janela, o burrinho já estava lá na frente, assim, todo iluminado, né? E sumiu na escuridão. Ele olhou, tinha uma bicicleta. Né? Então essa aí foi a criação, né? Com um final feliz. Né? Então, da magia do Natal, né? Magia do Natal. Foi um livro muito bem escrito, com desenhos feitos. Os nossos internautas podem aqui imaginar uma criança desenhando a sua própria história, né? Que estava sendo narrada aqui pelo escritor. Exatamente. César, onde encontrar esses livros? Como comprar, adquirir essa série de livros, ou quais os livros que estão à disposição? Hoje é apenas, eu tenho ainda alguma coisa de Eu Matei o Ombudsman, que eu fiz uma quantidade meio grande na época, em virtude de um pequeno acidente eu não pude fazer toda aquilo que eu havia programado para fazer, então eu tenho alguns livros ainda, mas agora o que eu tenho mesmo é que estou trabalhando esse da Barra de Ferro na Cara. Né? Hoje ele não está nas livrarias, eu estou vendendo eu mesmo, até porque a gente não fez para você colocar na livraria, ainda tem uma negociação com os donos das lojas e tal, e eu no meio sem tempo, né? A gente não tem todo esse tempo para trabalhar. Certo. Mas eu tenho um pessoal que sempre compra livros meus e eu tenho anotadinho, né? Então o pessoal sempre procura, eu ofereço também para os amigos, e assim, é vendido de mão em mão, né? Então o valor é R$10, é bem baratinho. Tá muito barato esse livro, muito barato bem acessível mesmo para chegar nas pessoas, né? Já vendi alguns já estou quase tirando o custo da impressão. Show de bola. E é para isso, é entrar em contato. Já pensou em fazer e-book também? Para vender através da internet apenas o livro? Sim. Eu até já pensei, só que ainda não deu tempo ainda. Não deu tempo, assim, tem que achar alguém que... Né? Até porque a tua vida é bastante agitada também, né, César? Não é uma vida muito calma. Tenta você levar ela com tranquilidade, mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque é escritor. Trabalha com artes também, com cerâmica artística, faz assessoria de imprensa, escreve charge para os jornais. Eu faço charge para o Jornal da Manhã, escrevo a crônica, faço charge para Folha Regional, para Folha do Vale e Braço do Norte. Aí pela manhã eu faço assessoria de imprensa da Prefeitura de Uruçanga, e à tarde eu venho aqui para o Sinicer, ali no núcleo de cerâmica artística. Então é bastante corrido assim. Mas tá saindo, a procura tá grande, até porque assim o pessoal que comprou os outros, todo mundo eu tenho anotadinho, eu dou uma ligadinha, e as pessoas gostaram e às vezes compram para dar de presente, essas coisas assim. Então praticamente vai tudo assim, vai nessas... chega nas pessoas e para ter uma ideia do conto de Natal, eu tenho lá só uns 2 ou 3 lá para minha reserva lá, para ficar lá para sempre. Certo. Com 28 crônicas também devo ter lá uns 100 livros ainda. Né? E esse aqui agora é que eu tenho que fazer sair. Eu estou trabalhando em cima desse aí, mas se alguém quiser do outro também, é só entrar em contato aí. Qual o telefone, César? 9916-1538. Tem telefone fixo? Ou pode mandar um e-mail, né? E-mail. cesarjornal@gmail.com. César, pode ficar à vontade. Fixo não tem. Fixo não tem. Também hoje com os celulares aí, a maioria das pessoas não tem, a não ser um local de trabalho fixo. Você não tem lugar de trabalho fixo, né? Depois eu moro num sítio, é complicado de colocar. É complicado de colocar. César, aquilo que eu não perguntei que tu gostaria de deixar dito, fique à vontade, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi
Desde já um prazer ter recebido você aqui mais uma vez, até em nome da nossa amizade de diversos projetos que nós criamos. Alguns ficaram pela metade, outros nós demos andamento, mas enfim, estamos aqui novamente nesse reencontro. O importante, Beto, é que mesmo aqueles que a gente não conseguiu concluir assim, ele abriu portas para outros possíveis, né? Então, nem sempre aquilo que a gente começa a fazer é aquilo que a gente vai concluir. Mas também, nem tudo aquilo que a gente não conseguiu concluir, não se tirou algum proveito disso, né? Então, me lembro do nosso Olaria Social, né? Ainda esses dias eu encontrei um moço já grande e tal, e eu já não reconhecia mais que eles mudam. Perguntou: "Tá aí, pessoal, quando é que vai ter mais aula de desenho?" Foi marcante aquela época. Mas aquele projeto foi concluído porque nós tínhamos o prazo de 2 anos para realizar. Foi concluído. O outro projeto interessante foi os fóruns, né? Que são até hoje. Os fóruns comunitários que estão até hoje, então tem muita coisa. Outras não deram, talvez por... Aqueles que não deram, na verdade, foi aqueles que nós nem iniciamos, né? Exatamente. Que só ficou na teoria. Nós planejamos tudo mas mesmo assim saíram dali coisas interessantíssimas que hoje a gente vê aí o meu amigo Beto encabeçando essas coisas, esses projetos, né? E fazendo bem para as pessoas, que isso que é importante, né? E só para concluir, você perguntou todas as coisas, eu acho que tinha que perguntar. Sempre fica alguma coisa, mas nem eu... Fique à vontade, temos tempo. Mas uma coisa importante é dizer que é o seguinte, escrever é uma coisa que, né, particularmente eu gosto de fazer. Mas aí você, entre escrever e fazer uma publicação, tem uma distância meio grande. Aí já o negócio começa a ficar mais sério. Existe uma dificuldade muito grande de você conseguir recursos, né? Eu não sou nenhum milionário, então tem que batalhar. Então, a gente despende uma energia muito grande, e mesmo que se vendesse todos os livros, e mesmo que tivesse esse retorno, ele com certeza não pagaria todo o esforço. Fosse você colocar todas as horas trabalhadas, né? E fosse fazer um cálculo, né, você chega à conclusão que não vale a pena, se você analisar financeiramente. Certo. Né? Mas eu sinto que isso aí é uma coisa que eu devo fazer, que é o que eu posso dar além do meu trabalho, né, para as pessoas. Eu trabalho como jornalista, né, e trabalho ali como instrutor ali no núcleo de cerâmica artística, o Sindicer. São minhas funções, né, que eu tiro o meu sustento. É evidente que o meu trabalho faz bem às pessoas, se eu fizer ele corretamente. Mas a gente sempre tem que fazer alguma coisa a mais. Então a literatura, ela é interessante a partir do momento que a gente tem, e estudos demonstram isso, que a leitura deixa uma pessoa... é importante para o desenvolvimento intelectual da pessoa. A pessoa que lê é uma pessoa capaz de escrever, né? Então a leitura também, assim, não adianta você só ler e não produzir. Você tem que produzir. Você tem a obrigação de produzir um texto. Você tem a obrigação de deixar a sua ideia, a sua opinião. Mesmo num texto de ficção, esse livro, Uma Barra de Ferro na Cara, é uma historinha besta, a princípio, mas ela tem um fundo interessante. Que o nosso personagem aqui, ele se meteu numa confusão para defender um patrimônio dele. Alguém estava roubando o que era dele. E nesse momento, ele cometeu um excesso, né? Então ele foi fazer justiça com as próprias mãos. E ali ele se meteu em enrascadas, e lá no meio das tantas ele achava que para ele sair daquilo ali, ele tinha que passar por cima de alguém, fazer isso, fazer aquilo. Só que ele chegou que no final, o que é que libertou ele? Foi a verdade. Quando ele, não, vou parar tudo, vou enfrentar a justiça, aí a verdade começou a aparecer. Aí é que veio a prova de que realmente ele era inocente. Né? Porque ele tenta se inocentar do começo ao fim. Mas ele tinha tomado caminhos que não eram os corretos. Certo. Né? Ele tentou atalhos.
né? Às vezes os atalhos, tu tem a impressão são armadilhas, né? São armadilhas, tu tem a impressão de chegar mais rápido, são armadilhas. Então, mesmo esse livro, ele tem essa mensagem de um texto de ficção, né? Eu inventei essa história, mas ela deixa a mensagem que, por mais difícil que seja, a verdade, ela sempre vai te libertar, né? Às vezes você nem percebe que ela está te libertando, porque a gente é egoísta, a gente quer tudo na hora e como a gente quer, né? Mas não é assim. Então é uma maneira de a gente lidar com isso. Então é a minha maneira de contribuir para as pessoas, uma pessoa que lê o livro, e como eu escrevo crônica para o jornal, vez por outra alguém diz, olha César, gostei daquilo ali me abriu a cabeça para tal pensamento. Uma vez um cara ligou para mim e disse que eu escrevi uma vez uma crônica sobre a leitura, e ele disse que depois que leu, foi lá e comprou um livro. E começou. Então, esse tipo de coisa é interessante, porque a leitura nos traz conhecimento. E o conhecimento nos deixa, nos liberta também. Né? Você é uma pessoa de conhecimento, você não se aperta em lugar nenhum desse planeta. E eu agradeço, Beto, assim, de coração, essa oportunidade, e é sempre um prazer estar aqui. Quando precisar, estaremos aqui sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Olha, nós temos um encontro marcado de segunda a quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã e a partir das 4h30 da tarde. Acabamos de conversar com a apresentação aqui do lançamento, lançando aqui através da internet e também, além de outros lançamentos. Foi lançado, né? Na Câmara de Morro da Fumaça. Foi lançado na Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Pode falar um pouquinho sobre o lançamento na Câmara, César? No lançamento da Câmara, todos os meus livros iniciei lançando na Câmara de Morro da Fumaça. Câmara de Morro da Fumaça. E dessa vez o nosso presidente Bertan também, César, a Câmara está à disposição. E eu quero, assim, elogiar bastante a Câmara de Morro da Fumaça, na figura do nosso presidente Ademar Bertan, e de tantos outros que ali tiveram, que sempre acolheram essa ideia. E eu vejo sempre lançamentos de livros na Câmara da Fumaça. E eu acho que da região é uma Câmara literária. Literária, né? Verdade. Então, e sempre se vende bastante livro nos lançamentos da Câmara da Fumaça. Né? E eu já fiz em outros locais, em outras câmaras, mas nenhuma delas é que nem aqui na Fumaça. Né? Tanto na acolhida, na simpatia, no clima que é bom. A Câmara da Fumaça, ela tem um desenho ótimo, favorece esse contato direto com os vereadores, é uma coisa muito bacana mesmo. Então, eu agradeço o pessoal aí da Câmara, nós já estávamos esquecendo, ia cometendo uma injustiça, né? E eu disse lá no dia, se um dia eu for um escritor famoso... E vai ser, vai ser. Eu não vou deixar de lançar na Câmara da Fumaça. Compromisso assumido. Compromisso, tem que cobrar isso aí. Compromisso assumido. Tá bom, então. Pois bem, olha, acabamos de conversar com César Pereira, jornalista, artista plástico e escritor. No seu lançamento, diversos livros, já perdemos aqui a conta. Uma Barra de Ferro na Cara, que foi lançado na semana passada aqui em Morro da Fumaça, e hoje aqui reapresentando o livro aqui no nosso portal, na Web Rádio TV RSU. Olha, eu vou ficando por aqui. Como já falei, encontro marcado todos os dias, ou seja, de segunda a quinta-feira, às 7h30 da manhã e às 4h30 da tarde. E essa entrevista também estará disponível a partir de amanhã na nossa sessão de vídeo. Grande abraço, até lá!